Eu queria começar, eu estava até um pouquinho antes aqui nos bastidores, eu estava comentando com o pastor Lázaro que semana passada eu comecei a ler um livro que o título dele fala Você é aquilo que ama, Uhum. né, do James Smith. E eu ainda não sabia que hoje eu estaria aqui, ninguém sabia que o pastor Ronildo ia ter essa necessidade de viajar. Mas nesse livro, de novo, o Espírito Santo sempre a gente nos Sim, surpreende. sim. Nesse livro, Você é aquilo que ama, o escritor ele traz um conceito bastante interessante sobre a questão do discipulado, né? E do desafio do discipulado na igreja nos dias de hoje. Ele começa situando nesse livro, lembrando de um filósofo que viveu lá no final de 1500, comecinho de 1600, chamado René Descartes, Uhum. né? É o pai, é aquele que colocou a seguinte frase, né? Penso, logo existo. É o pai do pensamento cartesiano, da lógica. Isso. E esse pensamento ele foi tão revolucionário desde a época que até a sociedade nos dias de hoje ela ainda é desenhada em função do intelecto, do Sim, raciocínio, sim. né, do cartesiano. Então é Certo. muito comum quando a gente participa de conversas, discussões, sempre alguém fala, olha, vou tentar explicar de maneira cartesiana, de maneira lógica. E o autor, o James, ele trazia os impactos desse pensamento cartesiano sobre a humanidade na forma de agir, na forma de pensar. Ele traz até um exemplo interessante. Ele fala que o ser humano hoje ele é um fósforo com cérebro, né? Porque só restou no ser humano praticamente na cultura a questão do raciocínio lógico. E ele traz o desafio sobre a perspectiva do discipulado, que a chave para o discipulado acontecer é que ele não ocorra na nossa mente, no raciocínio, Sim, mas que ele ocorra no coração. sim, sim, Que ele, sim, ele brote no coração. sim, sim. Até porque todo relacionamento de Deus para com o homem, né, na Bíblia, a gente vê que é sempre olhando para o coração. É o Exato. coração que tem que ser quebrantado, é o É. coração que deve doer, é o coração de pedra que deve ser substituído. E esse autor ele colocava esse desafio, né, para a gente fugir da armadilha de pensar que o discipulado é um plano de informação intelectual para deixar as pessoas mais inteligentes, mais conhecedoras, fugir dessa armadilha Uhum. e trazer o discipulado para o coração, que é onde Sim, é o centro das nossas emoções, onde a gente gera amor, onde a gente gera o cuidado com o próximo. E quando esses sentimentos eles atuam, eles agem, é justamente aonde ele leva o homem e a mulher a se mover. certo, certo. Então eu achei essa abordagem muito interessante, E né? é mesmo, porque o que Jesus quis atingir é justamente o coração. Agora, o discipulado, ele pode ser tido hoje como uma contra-revolução, porque a revolução do pensamento, como René Descartes menciona, de acordo com as suas filosofias, não é? É realmente você usar o cérebro. Só que Deus quer que nós usemos o coração. E é neste aspecto que nós precisamos entender com mais clareza o que realmente é discipular. Porque nós não podemos nos ater simplesmente na teoria discipular. Você precisa de uma teoria para comunicar um fato. Uma vez comunicado, você vai ter que praticar esse fato. Se você tem interesse de ser um médico, de ser um engenheiro, de ser um profissional qualquer que ele seja, primeiro você vai aprender, depois então você vai praticar. A prática vai trazer muito mais valores do que apenas o ensinamento. Então vamos agora a ter ao discipulado. O que é o discipulado? O discipulado é essencialmente o cuidado que se tem com as pessoas.
é o cuidado que Jesus teve com os discípulos. O que é que moveu Jesus a ter os discípulos? O que moveu Jesus a formar um grupo? É aquilo que ele veio para fazer. Ele veio para mudar uma sociedade, mudar um pensamento, porque a lei não estava no coração, estava na mente. Mas o Espírito Santo está no coração. Para que o homem fosse salvo, deveria haver um derramamento de sangue inocente. Aconteceu a transformação. Mas Jesus ensinou os seus discípulos como eles deveriam ensinar os outros. Então, qual é o desejo de Jesus? É que o Evangelho fosse trazido até os dias de hoje. Então, a vontade dele é salvar todos. Qual é a intenção de um líder? Vamos falar um pouquinho para a liderança. O que você sonha para o seu grupo? Que intenções você tem com o seu grupo? Você quer o seu grupo crescendo? Você quer o seu grupo crescer em valor? Você quer que o seu grupo evangelize? Porque não é proibido evangelizar, muito pelo contrário, é requerido do grupo. Então, veja, não é um fato ou outro, uma prática ou outra que vamos chamar de discipulado. O discipulado é um complexo, é um acontecimento. Por isso que eu digo que ele é consequência do amor que se tem pelas almas no dia de hoje. Então, esse legado, isso é um legado de Jesus para nós. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, o que acontece? Nós não estamos lá para fazer com que a pessoa se sinta bem. Não. Eu estou lá liderando esse grupo porque a minha intenção é que este grupo aqui, todo ele, sejam discipuladores amanhã. É isso que Jesus trabalhou fortemente com os discípulos. E veja bem, não é através do ensino exatamente que o discípulo cresce. Ele cresce através do exemplo que o líder dá. O crescimento dos apóstolos foram pela prática que Jesus teve com eles durante 3 anos e meio, ensinando-os teoricamente, vamos chamar assim, mas muito mais na prática, naquilo que ele fazia, na conduta que ele fazia. Porque existe uma expressão muito característica, muito valorosa, é que as pessoas não aprendem pelo que você ensina, ela aprende pelo que você dá de exemplo para elas. Então, isso é uma marca muito grande que nós devemos levar em consideração. Então, o discipulado, ele vem baseado num sonho que se tem. Qual é o sonho da liderança para com o discípulo, os membros de um grupo? Ele tem que entender e querer que aquele grupo cresça, multiplique, forme outros grupos, que eles sejam frutíferos e muitas outras vidas virão nesse mesmo caminho. Isso é a consequência de todo um discipulado. É a ovelha gerando ovelha. Ovelha gerando ovelha.